E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre, né? Quem é do canal aí já conhece. Eu trago conteúdos de programação, não é isso? Só que dessa vez eu resolvi falar sobre assuntos mais do cotidiano ali, tentar ajudar um todo aí, né, as pessoas, quem me segue, né? E existem muitas pessoas perdidas aí nesse mundo, e o que a gente puder fazer para poder ajudar as pessoas a se encontrarem, eu acho válido, eu acho legal, entendeu? Então isso aqui não é uma crítica a ninguém, tá? Eu vou fazer um react aqui de um vídeo do MC Smith e do Arthur Duval aqui, tá? Eu não escolho lado aqui, tá? Pra mim tanto faz o lado, quem tá ganhando eu vou expor aqui nesse vídeo, quem sempre vai estar ganhando vai ser essa instituição ou este grupo, tá? Já a gente vai saber, na minha opinião, né, claro. Vou colocar alguns fatos aqui, tá? Algumas estatísticas, eu tirei até no ChatGPT, mas algumas estatísticas, tá? Pode não estar certa, mas é meio que uma média, né? E tentar colocar uma visão diferente do que a gente tem hoje, e para ver se a gente consegue fazer com que as pessoas tenham um parâmetro para a gente conseguir sair desse labirinto que a gente se colocou na própria humanidade. Não estou falando só do Brasil, estou falando de toda a humanidade ali, né? A gente se colocou nesse labirinto, nós fizemos escolhas erradas, e principalmente conseguimos estagnar tanto que o sistema conseguiu corromper a nossa humanidade, a nossa essência. E se a gente não conseguir resgatar isso, eu acredito que seja impossível a gente conseguir desfazer o que foi feito na humanidade como um todo. Tá falando de ideologias, falando de crenças, falando de leis, falando de sociedade, tá bom? Então essa é a minha crítica, tá, a tudo que está aí, e a minha visão de como que a gente pode melhorar, tá? E então eu resolvi fazer um react aqui do MC Smith e do Arthur Duval, analisando o que eles estão falando aqui nesse debate, que para mim não é um debate, foi mais um desabafo da parte do MC Smith e uma tentativa de validar a superioridade linguística e conhecimento político da parte do Arthur Duval, conhecimento de dialética, que ele tem bastante. Então assim, não querendo dizer que nenhum dos dois estão certos ou errados, mas esse debate aqui nem deveria acontecer nessa proporção, tá? Isso aqui deveria ser um papo de pessoas que querem se ajudar e resolver problemas, não problemas do país, não problemas do Estado. Deveriam ser pessoas debatendo para resolver problemas da humanidade. Porque eu vou falar mais à frente, tá? Mas nem o crime organizado e nem o Estado são seus amigos, tá? Então assim, não adianta você criminalizar, claro, por crimes hediondos que o tráfico comete, mas também não adianta você colocar o Estado como o seu herói, tá? E que só fazem coisas boas, que o Estado ele comete tantos crimes quanto as organizações criminosas, porque eles são braços de um só poder, tá bom? Vamos ver aqui o que o Smith está falando primeiro. Nós não fazemos apologia, Arthur. Nós somos cronistas, entende? Nós somos cronistas. Eu não pedi para nascer dentro da favela, como o Pose não pediu, como o Oruan não pediu, como todos nós não pedimos. Então, ali... Você consegue olhar pro discurso do Smith
E você consegue entender, pelo menos eu consigo entender na fala dele, que existe uma pessoa gritando e querendo mostrar a realidade da favela e do favelado. Então, assim, ele não é uma pessoa que se comunica muito bem, como o Arthur, tá? Apesar da comunicação através da música que ele faz, são músicas que tem algumas letras ali interessantes, tá bom? Só que ele não consegue, ele não tem o poder de comunicação, de dialética, de debate que o Arthur tem. Então, esse debate aqui provavelmente vai ser muito ruim pro lado do Smith. Isso se você pensar no debate como oposições, como um ganhador e um vencedor. Mas se você pensar no debate como essência, como extrair a essência, porque tudo que é relacionado a seres humanos, tudo que é relacionado a convívio humano, a gente tem que sempre tentar extrair a essência, tá? Porque se a gente tentar extrair a parte mais artificial da coisa, a parte mais superficial, a gente sempre vai estar extraindo o pior de cada um deles, tá? Então, assim, eu tento extrair a essência quando eu vejo um debate desse, para a gente poder entender quem realmente está pedindo socorro e querendo realmente que haja uma solução por parte de qualquer representante, né? Por parte de qualquer força de poder, e isso nunca vai acontecer, né? Porque a força de poder, a força que exerce o poder, ela só quer controlar, ela não quer resolver os problemas. Até porque se os problemas forem resolvidos, não tem por que a força existir. Então é um paradoxo. Se um país subdesenvolvido, o cidadão não chega a esse entendimento, porque ele é um país subdesenvolvido, o cidadão não tem tempo para estudar e para ter conhecimento. Então o cidadão tem que estar o tempo todo na roda dos ratos lá, né, correndo atrás do dinheiro. E que é mais um artifício do sistema. E eu já vou revelar quem eu acredito que seja o sistema, quem eu acredito que seja o verdadeiro inimigo. E o MC Smith, ele tenta dar um grito no debate, sabe? Aquele grito que vem da alma, assim, de cara, precisa ser resolvido, acontece, sabe? Eu passei por muita dor e ele acredita que essa dor, o Estado que proporcionou, né? Ele não sabe que o verdadeiro inimigo que comanda o Estado, né? Então ele acredita que o Estado que proporcionou, que indiretamente, na verdade diretamente foi o Estado que proporcionou, né? Indiretamente foi o governo oculto, né? As grandes famílias lá, né? Os donos do mundo. E então ele vai se opor sempre ao Estado, à polícia. E aí, por que ele se opõe tanto à polícia? Porque a polícia, ela é o braço do Estado para poder executar. Quando eu digo executar, por que são criados, por que é criado instituições policiais? E na lei você coloca que essas instituições, elas vão executar a lei, elas vão executar e fazer valer a lei. Porque essas instituições, elas foram preparadas para defender o sistema. E quando o Estado diz que as polícias estão lá para poder defender o cidadão, na verdade, intrinsecamente, é para defender o Estado. Tá? O cidadão acredita que é para defender ele porque ele vê a polícia fazendo a ronda na cidade, ele vê a polícia prendendo bandido, tá? Mas se o policial tiver que escolher entre o cidadão de bem e o Estado, ele pode ter certeza que ele vai escolher o Estado. Ele vai escolher a instituição que paga o salário dele, tá? E que ensinou ele que defender a instituição é mais importante do que defender um cidadão único de bem, tá? Então o Smith tem essa visão, ele tá querendo dar esse grito aqui, né? Então ele não sabe se expressar tão bem quanto o Arthur, mas ele vai tentar dar esse grito expressando tudo que ele tem de conhecimento e tentando se expressar, né? Tentando falar daquele grito, cara, a gente tá sofrendo, o pessoal da favela sofre, eu sofri muita dor por conta do Estado, sabe, aquele Estado opressor. E o Estado hoje não é tanto, mas o Estado já foi muito opressor dentro da favela, tá? Muita gente morreu, tá? E quando a gente fala de inimigo, tá? Se você acha que o crime organizado é seu único inimigo, ele também é um inimigo, mas se você acha que ele é seu único inimigo,
Você está esquecendo de um outro detalhe, você está esquecendo do governo, que também te rouba, só que ele te rouba do lado da lei. Ele criou leis para te roubar. O Estado, ele agride o cidadão notoriamente. Você não deveria ser obrigado a pagar imposto, tá? Hoje, nós pagamos impostos e nós não decidimos, não assinamos nada, ninguém assinou nada, dizendo que eu aceito fazer parte de um contrato social, ou antes, um pouco antes, na época dos grandes impérios, do pacto social, né, do pacto de submissão, tá? Ninguém escolheu aderir ao pacto de submissão na época dos impérios, e agora ninguém escolheu aderir ao contrato social, mas mesmo assim, as grandes lideranças que vêm recebendo ordens de hierarquias maiores, montam leis e regras e você tem que simplesmente aderir. Colocam muros invisíveis, né, em localidades do nosso planeta e te chamam, e te dão uma nacionalidade, te dão um documento e dizem pra você, ó, você é brasileiro, você é americano, você é holandês. Só que isso não faz sentido, nós somos seres humanos, a Terra é nossa, nós somos exploradores. Ninguém tem o direito de dizer pra onde que eu vou, aonde que eu tenho que ficar, e se eu não posso entrar em um lugar ou outro, com exceção da propriedade individual. A democracia é uma farsa, tá, gente? Não acredita que você coloca o representante lá, não, tá? Se boa parte do povo está reclamando, tem uma grande chance do povo não ter escolhido, né? Pra mim, o povo nunca escolhe, né? Mas hoje em dia falar mal do processo de escolha desses caras, né, das nossas representações, hoje em dia é crime aqui na internet. Então vamos seguir aqui com o Smith. A gente vê o que acontece e mostra o que a mídia não mostra, que são o quê? Os conflitos entre policiais e traficantes, que no final sempre Nisso o Smith está enganado, tá? A mídia mostra muitos conflitos entre policiais e traficantes. Tá? Só que a mídia é um outro braço do sistema. Eu vou mostrar ali depois o mapa mental, como que eu entendo que seja o sistema, tá? Pelo que eu observei durante a minha vida toda, o tanto que eu estudei, tá? Eu com 9 anos de idade estava na frente do computador, tá? Eu gostava de botar touca ninja e ficar hackeando o computador da galera, e de zoeira mesmo, mais pra zoeira. Naquela época era muita zoeira. Naquela época você entrava num ICQ da vida, num Mirk da vida, e aí hackeava o computador do cara e abria o CD-ROM, e o cara pensava que era fantasma, ou pensava que era muito legal. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui com o Smith, mas o Smith, nesse ponto, ele tá errado, tá? A mídia, ela mostra sim o conflito. A mídia, ela é a obrigação dela mostrar todos os conflitos, tá? Porque os conflitos, as polaridades que foram impostas nesse planeta pela elite global, essas polaridades, elas foram criadas propositalmente, tá? Nós vivemos uma dualidade, tá? Uma bipolaridade, porque os senhores do mundo, eles criaram essa dualidade para tudo, para religião, para política, para ciência, tudo existe uma polaridade. Por que existe uma polaridade? Porque se você tem dois polos, você nunca chega ao centro, que provavelmente é o lugar mais equalizado, tá? Então o centro é sempre mais equalizado, é sempre o lugar mais estável de se estar, tá? Quando você tem dois lados, né? Quando você tem, e aí vamos falar de dialética, que o Durval ele deve entender bastante. Quando você tem uma dialética, você tem a tese, a antítese e a síntese. Por que eu estou falando a tese, a antítese e a síntese aqui em cima? Porque, se você perceber, nós temos esse símbolozinho, essa piramidezinha aqui, ó, que tem um olhozinho aqui, aqui em cima, que muita gente já deve saber o que é, né? O olho que tudo vê, tem na nota de dólar, são símbolos das organizações e das instituições satânicas, ou
queira chamar como você quiser, eu não sei se são satânicas, tá? É como chamam. Pra mim é mais um braço do sistema, tá? E eu vou mostrar ali a hierarquia que eu acredito que seja, tá bom? Então você tem essa pirâmide que a elite criou como dualidade, né? Então você tem os opostos, então você sempre vai ver o rico brigando contra o pobre, o negro contra o branco. Você nunca vê o moreno, você sempre só vê o preto e o branco, o rico e o pobre. Você nunca vê o cara de classe média, é sempre polaridade. Porque essa polaridade faz com que as pessoas se dividam em grupos, tá? Escolham grupos, porque é mais fácil você escolher um grupo para você brigar pelos direitos desse grupo do que você brigar pelos direitos de todo ser humano, que são os direitos civis de todos os seres humanos, tá? Então, assim, a nossa unidade, tá? A nossa única unidade é ser humano, que somos dono desse planeta aqui. Só que nós fomos divididos em grupos e segmentados em grupos. Aí começou a segmentar primeiro em continentes. Então eu sou latino-americano, o outro é norte-americano. Depois em nacionalidade, eu sou americano, você é brasileiro. Vocês conseguem entender que essa elite ela foi segmentando as pessoas para poder criar controle. E chegou até o ápice, o ponto ápice de conseguir controlar até a mente das pessoas, a vontade das pessoas, tá? Então hoje a elite consegue controlar até a vontade das pessoas. Mas eu não vou me estender tanto, vamos ver aqui o que o Smith tem que falar ainda. Polícia sai como que? Como acerta. Estamos aqui pacificando e trazendo bem. Mas você não sabe que às vezes quando ele mata um traficante, ele pega aquele fuzil daquele traficante e vende para outra favela. Olha como é que eu vou mostrar para vocês que não importa o lado que você esteja, esquerda ou direita, capitalista ou socialista, todos os lados vão ter argumentos infinitos para poder debater. Sempre. Sempre vão ter argumentos infinitos, porque as ideologias foram pensadas para serem argumentadas infinitamente, para os grupos estarem brigando infinitamente. Quanto tempo tem essa briga de capitalismo e socialismo? Quanto tempo tem a briga de rico e pobre? Então, assim, essa briga nunca vai acabar. Se a gente não conhecer o verdadeiro inimigo, se você não tiver consciência de quem é o verdadeiro inimigo, essa briga nunca vai acabar. Essa luta, essa guerra de oposição nunca vai acabar. Então vamos lá. O Smith tocou num ponto aqui que é bem importante. O policial que rouba o fuzil na favela, o policial que pega o fuzil na favela e vende para outra favela, é um policial que ele é bem remunerado? É um policial que ele tem um nível de instrução adequado para estar naquela função de poder? Eu nem acredito que deveriam existir funções de poder, tá? Eu acredito que o ser humano, quando ele pode exercer poder sobre o outro, ele sempre vai ser arrogante. Sempre. Pode ser o cara mais humilde do mundo. Se ele for colocado na balança, no meio da população, e ele puder exercer uma força sobre o outro, porque se ele tiver um cargo de poder sobre o outro, ele vai exercer esse cargo. Ele vai exercer porque ele quer mostrar para a sociedade que está olhando em volta ali que ele tem o poder, que ele está acima daquela outra pessoa. Então, qualquer ser humano que tenha um mínimo de poder, ele vai exercer quando for necessário, ou se ele for questionado, tá? Se ele for pressionado, ele vai exercer esse poder. Pode ter certeza, tá? O nosso ego, ele não deixa isso passar batido, tá? Claro, é o que eu te falei, a pessoa pode ser muito humilde, ela pode ter várias situações de que ela não exerce poder, mas se ela for pressionada, ela vai exercer, pode ter certeza. E aí, eu quero tocar num ponto também de... Será que a base que nós seguimos, será que a base social que foi montada principalmente vamos falar ali do Ocidente, a base que foi montada aqui no Ocidente,
não vamos falar nem da tripartição de poder, porque isso para mim também é mais do mesmo, são braços dos sistemas. Mas vamos falar ali sobre um dos pilares ali, que foi pensado por Platão, que muita gente deturpou. Eu acredito que Platão nunca quis dizer isso, tá? E provavelmente esses senhores do poder utilizou isso para poder criar uma população completamente artificial, tá? Eu tô falando de um pensamento de Platão, de uma ideia de Platão, que é o homem vive para o meio, tá? A elite pegou esse pensamento de o homem vive para o meio e ela criou conceitos, ela manipulou as pessoas a pensarem, né? Na época, a sociedade toda ali que se diziam intelectuais, né, da época, ela manipulou esse conceito para as pessoas acharem que o homem vive para o meio, o homem reproduz o meio. Só que o homem reproduz o meio, trazendo para a consciência humana e trazendo de novo para o ego humano, o homem reproduz o meio, o homem vive para o meio, você traz problemas significativos para um grupo que está tentando se formar como um grupo social. Principalmente um principal problema, você vai trazer o ego do ser humano vai trazer um status quo. É que já que o homem vive para o meio, eu quero provar, eu quero mostrar para as pessoas que eu produzo ou que eu entrego mais para o meio do que o outro. Isso assim, isso deveria ter sido imaginado muito antes de ter sido estabelecido um homem vive para o meio, então vamos começar a trabalhar e criar uma roda aqui, criar um mercado, entendeu? Então o homem vive para o meio traz um grande problema, que é justamente o status. A pessoa querer cada vez mais, já que eu vivo para o meio, eu preciso, por meritocracia, ter cada vez mais que o outro, porque eu preciso me autenticar, eu preciso me provar para o outro que eu tô gerando mais recursos para o meio, e, consequentemente eu estou recebendo, por meritocracia, mais recursos do meio, de todo o grupo que eu pertenço. Isso não precisa dizer muito, gerou problemas que são praticamente irreversíveis na sociedade. Hoje as pessoas imaginam e pensam que elas têm que ter cada vez mais para se provar para o outro, para poder ajudar o outro, e elas cada vez mais estão pensando menos em si, no seu interior, na sua melhora como ser humano. Por que de vez aderir essa ideologia do homem vive para o meio, por que não foi aderido à ideologia de um dos pensadores que eu gosto muito, que é Diógenes? É um pensador estoico, do estoicismo. Por que não foi aderido? O pensamento minimalista, o pensamento de que você não precisa de tantas coisas para ser feliz. Diógenes vivia com uma cambuca de água e um cajado para se segurar. Ele viu um menino bebendo água com as mãos no rio e ele jogou a cambuca fora. Falou, não, nem da cambuca eu preciso, eu posso beber água com as mãos. Então, e esse cara era super feliz. Tanto ele era muito feliz que ele foi professor, ele foi tutor de um dos imperadores. Eu não lembro se foi Marco Aurélio ou se foi Alexandre o Grande, eu não lembro de verdade. Mas um dos conselheiros do imperador foi até ele, na caverna dele. Ele vivia na caverna, um homem que tinha uma inteligência gigantesca, vivia numa caverna. Foi até a caverna dele para reclamar porque ele não dava tanta atenção a toda a casta de poder daquela época, né? Os imperadores, porque ele não vivia no palácio, porque ele não estava ali o tempo todo no pé do imperador, aconselhando e falando coisas, para poder manipular e ter proveito disso, né? Ter riquezas. E aí o conselheiro do imperador falou para ele, Diógenes, se você não estivesse aí plantando alface, você poderia ser um dos homens mais importantes do império. Você poderia estar lá no ouvido do rei, colocando o tempo todo ideias e recebendo em troca benefícios e mansões e tudo quanto é bem material que o império poderia estar te proporcionando. Diógenes responde para esse cara. Ele fala assim,
Se você tivesse plantando alface, você não se preocuparia com isso. Então, ele quis dizer que quanto mais você entender que você precisa de pouco para poder ser feliz, mais satisfeito, mais esclarecido você vai ser como ser humano. Então, isso é o contrário do que foi estabelecido. Tá? Foi estabelecido que o homem vive para o meio, consequentemente ele quer ter um status, ele quer, na visão dele, por meritocracia, galgar cada vez mais, só que isso gera problemas gigantescos. Nem todo mundo tem essa vontade de estar o tempo todo trabalhando para o meio. E a gente não pode dizer que o cara é vagabundo ou que o cara não tem meritocracia. Ele não nasceu para isso. A essência dele não é para poder fazer isso. Nem todo mundo nasceu para trabalhar no meio. Existem filósofos, existem caçadores, existem coletores, existem fazendeiros. São pessoas completamente distintas. Nem todo mundo vive para o meio. E aí o Smith tenta trazer essa questão da polícia, mas para mim a mídia ela mostra sim, tá? Esse atrito entre a polícia e bandido, tá? Porque a mídia ela tá aí para isso, para poder mostrar o pior da nossa sociedade, tá? O que tem de melhor a mídia ela meio que esconde, tá? Porque ela quer realmente criar medo na população, tanto que substituíram os desenhos maravilhosos que existiam nas redes aí, né? Nas emissoras, por programas sensacionalistas. Você já acorda sabendo que morreu 3, foi decapitado 2, foi queimado 2, foi sequestrado 5. Então, sim, isso é para poder criar medo e fazer você estar o tempo todo ciclando na frequência do medo, tá? E aí, o crime não para, só continua. Porque eu vou te falar, se realmente a intenção de todo mundo, a intenção, né, é acabar com o crime, a instituição a acabar é a polícia. E aí, a polícia, ela tá aqui para nos proteger. Mas será que ela tá para proteger o cara que mora na favela? Eu não acredito que a polícia foi criada para nos proteger, não, tá? Eu acredito que existem pessoas boas lá dentro da polícia, que elas exercem esse papel de proteger o cidadão. Mas, pra mim, a polícia foi criada para proteger o Estado, para proteger o sistema, tá? Se der merda, quem é que vai estar lá na... Vamos lá. Se o político for muito corrupto, a população consegue julgar ele de maneira que ela entenda que aquele cara foi muito corrupto e fez muito mal para a população? Vamos dizer que um político corrupto, ele roubou da educação. Consequentemente, pessoas morreram por conta desse roubo. A população, ela quer julgar esse cara. Aí me diz, a instituição policial, ela vai deixar a população julgar esse cara? Ou ela vai defender esse cara? Na verdade, gente, essa falsa sensação de segurança, na verdade, todo o sistema de controle, o principal motivo que eles colocam para te controlar, para exercer mais controle, cada vez mais controle, é a falta de segurança. Olha o 11 de setembro. Olha como que o governo americano ele exerce poder sobre o americano por conta do medo que eles colocam no próprio americano. O medo de terrorista o tempo todo, o medo de bombas, o medo de algum país ameaçando a gente. Olha o que os Estados Unidos faz, olha quanto que ele já roubou de vários países, porque com a falsa sensação de que ele vai trazer segurança para aquele país, se meter em guerras, ser o pitbull ali da ONU, né, cara, a gente vai defender aqui, vamos entrar aí, vamos controlar a situação. E quantos bilhões e trilhões os Estados Unidos já ganhou com essa façanha aí, né? E então a gente precisa entender qual é o nosso verdadeiro inimigo. Precisamos entender. E rápido, gente. Porque a polícia literalmente vive do tráfico. Por quê? Tem esse negócio do herói e do vilão, né? Pra eles é muito bom ter o caos, né? Ter os problemas. Por quê? Porque deixa o povo automaticamente
maluco por segurança, né? Sedento por se proteger. Mas... Viu? Exatamente. O próprio sistema cria o caos, ele cria o problema, ele mostra o problema e depois apresenta a solução, tá? Vocês podem ver que todo o ciclo de todos os problemas são assim. A mídia mostra o problema, a mídia mostra que o sistema, ela não coloca com essas palavras, né, mas ela enfatiza o grupo que criou o sistema, que são grupos, provavelmente grupos que estão ali, eu não vou dizer aliados, mas grupos que estão respondendo ideologicamente o sistema, tanto para qualquer tipo de ideologia. O sistema sempre é dono de todas as ideologias. Todas as ideologias favorecem as próprias famílias que eu estou aqui citando. Tanto esquerda, direita, capitalismo, socialismo, todos os sistemas, todas as ideologias, todas as crenças são para te limitar e todas elas foram criadas por essas famílias. Não se engane em achar que você escolheu uma ideologia ou escolheu um lado e o seu lado é certo. Tá? Nenhum dos lados opostos estão do lado da verdade. Todos os lados opostos estão enxergando exclusivamente a sua posição. Tá? Você só consegue enxergar a verdade se você volta lá da pirâmide, né? Você só consegue enxergar a verdade se você chegar até em cima aqui, que é o olho que tudo vê, e o poder desses caras é justamente isso. Eles conseguem enxergar a verdade porque eles estão acima da população. Eles conseguem enxergar cada problema social porque eles que criaram esses problemas sociais. Tá? Então, vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o mapa, tá? De o que eu considero como uma hierarquia, tá? E aí tem a hierarquia de o controle de hierarquia, tem o controle ideológico e o controle financeiro, que eu acredito que seja, tá, pessoal? Com o tempo que eu estudei, desde moleque, que eu gosto de muita informação, então eu sempre fui de tentar pegar informação e graças a Deus eu peguei informação, eu nunca fui de ver televisão, então eu peguei informação sempre em locais que eu posso saber os dois lados para poder tentar balancear e olhar de cima e saber quem possivelmente pode ter a razão ali, né? Pode ter a verdade ali. Então eu já vou mostrar para vocês já o mapa, tá? Mas vamos continuar aqui rapidinho. Eu já vou resumir aqui o vídeo. Eu vou dizer qual é o meu ponto sobre o Smith e o meu ponto sobre o Arthur, tá bom? Mas ao mesmo tempo não tem um bom hospital. Isso aqui também é clichê, né? Um bom hospital. Clichê. Uma boa educação. Só que pro seu lado, que já é um cara, querendo ou não, meritocrata, aristocrata, que tá sempre aqui, é sempre de boa. Mas você nunca vai saber o que é ser favelado, o que é passar fome, o que é acordar com um tapão na cara da polícia, você indo trabalhar. Então, assim, essa série de coisas é o que? A nossa vida. Então, o Jack Johnson fala do surf, a Ivete Sangalo fala do axé, eu posso dar N artistas. Nós somos cronistas, nós contamos o que acontecemos, somos jornalistas. E aí, quando nós fazemos isso da nossa forma, a gente é levado para uma outra conotação. Mas quando o Sylvester Stallone vem para cá, explode tudo, quebra tudo com fuzil. Não, eu sei que ele vai só concluir. Depois você tem aqui. Primeiro lugar, assunto aí tá preso na pergunta. Bom, por que mais um ponto que esse debate não vai dar certo? Nós estamos falando de pessoas completamente diferentes e visões diferentes. Então, o que o Smith tenta resumir ali do jeito dele, né? Porque ele não consegue se expressar tão bem quanto o Arthur. Na verdade, ele até se expressa, mas ele não consegue juntar o que ele precisa passar, juntar a lógica de tudo que ele precisa passar, sintetizar isso e expressar de uma maneira objetiva. Por quê? Porque são tantas coisas que é muito difícil você expressar isso tudo e tentar passar de uma forma objetiva. E aí, se você for segmentar, se você for dividir os problemas que você tem para poder passar em debate, você vai ficar 20 horas ali falando todos os problemas. Entendeu? E o Arthur é um cara mais formal ali, né? Ele teve uma formação ali de nível superior. Eu não sei se o Smith já tem, mas o Durval ele já vem com essa bagagem ali de dialética e tudo, de participar de debates e tudo. Então o Arthur ele quer que o Smith traga para ele respostas e questões objetivas, mas isso nunca vai acontecer, porque o Smith ele tá ali tentando
fazer um desabafo, tentando mostrar a realidade que ele tem através de um grito ali. Um grito silencioso que tá saindo dele ali, falando, cara, tem esses problemas. Qual seria a versão do Arthur ali pra tentar ajudar? Tá, você tem esses problemas, cara, vamos tentar resolver isso. Como que você acha que a gente pode fazer? O que eu posso fazer pra poder tentar te ajudar? Mas só que o Arthur ele não vai fazer isso, porque o Arthur ele não quer ajudar, ele quer ganhar o debate. Porque o Arthur é uma pessoa ruim? Acredito que não. É porque ele foi ensinado que vamos voltar lá pro status quo, né? Pra meritocracia. Ele foi ensinado que se ele aprendeu e se ele tem todo esse conhecimento para debater, né, e mostrar o ponto de vista dele e mostrar que tá certo o ponto de vista dele, ele tá ali para debater, ele quer ganhar o debate. E na visão dele, ele mostrando para as pessoas que ele ganhou o debate, quer dizer que o que ele fala tem mais razão ou tem mais chance de ser verdade do que o Smith está falando. Só que os dois têm o potencial ali de estar falando coisas realistas ali, coisas que podem chegar até a verdade. Só que eles nunca vão conseguir chegar até a verdade criando uma oposição e cada um olhando do seu lado. Eles só conseguem chegar à verdade se ele fizer um exercício como eu falei. Ele for humilde o suficiente e falar, cara, Smith, beleza, você tem esses problemas aí? Agora, a partir de hoje, eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder para poder resolver os teus problemas. Você me ajuda a resolver os meus? Se juntar como ser humano é muito difícil. Porque o ego humano, ele não permite isso. Na verdade, ele foi ensinado a não permitir isso. Quando você cria um sistema de meritocracia, como você cria um sistema do homem vive para o meio, e o homem precisa se mostrar como eficiente para esse sistema, você cria um problema gigantesco de que eu sou uma pessoa que sou muito produtivo, eu tenho a meritocracia para isso, eu estudei, eu fiz isso. Você cria esse tipo de ser humano e você cria o ser humano que ele é mais tranquilo, cara. Ele só quer olhar pro mundo e enxergar os problemas. Ou olhar pro mundo e enxergar quem ele é nesse mundo. Ele não é um cara que ele vai produzir o tempo todo. Só que esse cara da meritocracia enxerga esse cara como um vagabundo. Você consegue entender os problemas sociais que foram criados através desses sistemas e dessas leis e de todos esses conceitos que foram colocados? Não quer dizer que o cara, porque ele é um cara mais tranquilo, um cara mais da paz e é um cara mais observador e quer entender o que esse mundo é pra ele, quem ele é nesse mundo, não quer dizer que ele é vagabundo. Ele só não tem a expressão que essa outra pessoa que quer ser mais colaborativa, quer viver para o meio, quer viver pela meritocracia, que a expressão que essa pessoa tem, essa outra pessoa não tem. Sabe o que você faz, Arthur? Você abre o seu podcast. Você chama os convidados. Olha como o Smith ele tá tenso ali no ambiente. Porque ele enxerga esse ambiente como um ambiente hostil para ele. A gente desaprendeu a conversar. A gente desaprendeu a ser humano para entender o que o outro tá tentando expressar. Mas isso foi proposital. São poucas as pessoas nesse planeta que conseguem olhar para o outro e se colocar no lugar dele. Mas poucas. Mas vamos contar aí. Será que eu consigo contar nas minhas duas mãos aí? Eu acho que nas minhas duas mãos eu consigo achar aí uma quantidade de pessoas que olham para o outro e conseguem se colocar no lugar dele. Tá muito difícil, pessoal. E aí, o exercício de humildade que o Arthur podia fazer cara, ver essa tensão que o cara tá tendo aqui e falar, cara, esse cara tá muito tensionado. Então, assim, ele tá tentando expressar uma coisa real, porque ninguém fica tensionado desse jeito se ele tá tentando, sei lá, contar uma lorota, ou contar uma história, ou contar alguma coisa que não seja real, que não foi uma expressão dele, da vida dele. Porque se fosse uma lorota, o cara tava rindo aqui. Ele tá contando uma história. Por que ele precisa estar tão tenso? Ele não precisa provar nada pra ninguém se ele estiver contando uma lorota. Ele tá criando uma ficção. Agora, se o cara ele tá tentando expressar realmente a realidade dele, ele vai estar tenso aqui mesmo. Cadê as suas regras? Porque aqui vai ser assim, falou, pior meu irmão? Que eu tenho podcast, isso aqui não explode. Me ensina a ficar grande. Tá bom, vamos lá. Ô, Ramel, mas vamos lá. Não é o seguinte, primeira coisa, eu acho que você começou numa coisa que é muito importante, que é o seguinte: quem é que decide?
o que é apologia ao crime. Você falou que você está fazendo faculdade de História, você falou que você é um cara que você está estudando bastante, inclusive até... Faculdade de História, eu acho que o meu irmão faz faculdade de História. Eu falo pra ele que são os anos mais preciosos que ele vai perder aprendendo coisas, aprendendo mentiras que vão contar pra ele. Porque a coisa mais fácil de manipular é a história. Inclusive, existem provas hoje de que a história foi manipulada do futuro para o passado. Existem histórias, existem passagens históricas que a linguagem não bate com a linguagem da época, que é uma linguagem contemporânea. E você consegue ligar isso com... Essa história foi produzida, né, com uma linguagem mais contemporânea, então você consegue entender que essa narrativa foi colocada na história ali. Não é a história real, entendeu? Mas isso é uma outra coisa. Vamos continuar. Te retruco. Quem hoje você acha que decide o que é apologia? É o Arthur? Quem que você acha que decide? Quem que vocês acham que decide o que é apologia? Quem que vocês acham que consegue decidir cada passo que é dado na nossa história? Cada imperador que é colocado ali. Cada representante. Cada nível de dignidade que a humanidade vai perdendo em cada ideologia colocada. Quem vocês acham que decide? Que ninguém tem que decidir nada, porque todo mundo tem que ter a sua vida. Mas vamos lá. E aí, cara, as coisas espontâneas e as coisas mais libertadoras saem sempre da boca do Smith. Por mais que ele seja condicionado ali, na ligação ao tráfico aí, cara, isso não é uma questão se o cara tem ligação com o tráfico ou não. É questão de você ter bom senso, cara. Eu não consigo entender como pessoas tão inteligentes não conseguem uma lógica básica da realidade da coisa. O cara cresceu na favela, o cara viveu na favela, ele expressa na música dele a realidade da favela e ele não vai ter ligação com o tráfico. Cara, os amigos de infância do cara foram traficantes. Os amigos de infância do cara foram no crime. Como que o cara não vai ter ligação com o crime? Às vezes é nem porque o cara quer, é porque, cara, a realidade dele, as amizades, os amigos que ele teve durante a infância foram pessoas que cresceram e hoje são criminosos. Cara, qual a parte que você não conseguiu entender que nem tudo a pessoa pode escolher? Principalmente dependendo de onde ela está inserida. Depende muito de quem se aproxima. Dois irmãos, eles podem seguir caminhos completamente opostos. Depende de quem se aproximou de cada um. Se uma professora se aproximou vamos botar um exemplo de dois irmãos, Paulo e João. Se na escola uma professora se aproximou do João e se dedicou mais e tentou passar uma essência melhor para o João, e o João conseguiu captar essa essência e se sentir bem com isso, o João ele tá mais apto a seguir uma carreira escolar ali, a continuar na escola, a ter uma história ali dentro da escola, fazer uma faculdade, terminar o 2º grau. Só que se Pedro, ao mesmo tempo ao frequentar a escola, só conseguiu ver professoras como a gente vê nas redes escolares de hoje, né? Não vou generalizar porque a escola que meus filhos estudam é uma ótima escola. São excelentes professoras. Eu amo aquela escola, cara. Gosto demais mesmo. E é uma escola pública, tá? Municipal, se eu não me engano. E se Pedro não recebeu a mesma atenção de uma professora? E se ele foi hostilizado por um professor? Então tudo depende de quem se aproximou. E aí Pedro... quem se aproximou de Pedro? Foi um bandido lá. Um bandido qualquer, um amigo que virou bandido. Parente do bandido se aproximou do Pedro. Pedro teve mais ligação com esse cara. E aí Pedro não seguiu uma carreira escolar ali. O Pedro não seguiu uma tendência a continuar estudando e fazendo o 2º grau e fazendo uma faculdade. Pedro foi um cara que viveu mais colado ali com o amigo dele, que deu mais atenção para ele na infância. Então as pessoas não conseguem entender coisas básicas do ser humano. O cara tenta generalizar e colocar tudo em leis e tentar... Não, que essa lei vai servir para poder fazer isso. Cara, se as leis funcionassem... Porra, não existia crime, porra. Isso não é óbvio, não? Não é possível que eu sou a única pessoa que consegue enxergar isso, cara. Que se as leis funcionassem, não existia o crime. Vem cá, você faz lei pra quê, meu filho?
Pra que você vai fazer mais leis se as que estão aí não funcionam? Por que as leis não funcionam? Porque elas não servem para todo mundo. Um grupo de 210 milhões de pessoas, uma lei não abrange todas as pessoas. Uma lei ou outra lei vai ser injusta para uma pessoa ou outra. Porque as pessoas são únicas. São consciências únicas. 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de consciências únicas. Não tem como você colocar essas pessoas em um quadradinho e querer que elas sejam ratos de laboratório, fazendo o que você quer, do jeito que você quer. Apesar da elite global querer fazer isso, mas eu acredito que seja impossível. A não ser que dê tudo certo o que eles querem. Diminuir o cognitivo das pessoas, que é o que está acontecendo, né? O QI está diminuindo. Tornar as pessoas mais burras para ter uma legitimidade de apresentar um segundo cérebro. E quem é o segundo cérebro? Todo mundo já sabe. Vamos continuar aqui. Vamos supor que uma pessoa comete um crime, ela assassina outra pessoa. Quem determina que ela cometeu ou não aquele crime? Quem determina no caso é a justiça, ok? Eu já sei onde você quer chegar, pode continuar. Então, é porque é muito simples, cara. Na verdade, o projeto de lei, né, anti-Oruan, só uma coisa, quem protocolou esse projeto de lei? Foi a sua galera do MBL, né? Com justificativa no ECA, né? Onde que eles protocolaram? É que a gente não sabe nada e... Vai lá. Não é aula não, pô, pelo amor de Deus. Porque você mesmo já falou que nós favelados, a favela não tem nada, é que a gente não sabe nada e tipo... Eu não falei isso, mas tudo bem, a gente vai chegar lá. O Arthur não falou isso, ele provavelmente em alguma fala dele, ele deu a entender que e o Arthur ele tem realmente, com o Arthur ele escolhe um lado, ele tem que dar concessões a ideologias desse lado. Então, se eu escolho, por exemplo, o capitalismo, eu tenho que, consequentemente, eu tenho que aderir a algumas ideologias do capitalismo que às vezes eu nem estou de acordo, mas se eu sigo uma narrativa e eu começar a ser contra um ponto ou outro dessa narrativa, eu vou criar um conflito no meu debate, na minha fala, na minha narrativa. Então, o Arthur, ele segue um lado. Eu não sei se é um lado mais liberal ou não. Tá, mas ele segue um lado. E dependendo desse lado, ele vai ter que estar sempre ali reverberando e mostrando que essa narrativa que representa a pessoa dele, entendeu? Então, eu já vi o Arthur falar que se o traficante coloca o outro no pneu, o X9 no pneu, se pegar esse traficante, tem que colocar no pneu também. Mas isso é justiça ou é vingança? Não querendo ser pombinha da paz aqui, mas, pô, como que eu quero resolver um atrito, um problema crônico na sociedade de violência com a mesma violência? Vocês conseguem entender que nenhum dos dois lados conseguem chegar a uma justificativa plausível para você dizer, cara, isso aqui vai dar certo? Todas as ideologias, todos os regimes que você conhece, seja qual for, todos os regimes têm problemas crônicos que não conseguem ser resolvidos. Todos eles, todos. Não tem nenhum inventado aí que não tenha um problema crônico. Porque todos eles vão dar errado. Quando você tenta pegar todas as pessoas do planeta, ou todas as pessoas de dentro de um país, que eu não acredito que exista isso, mas foi criado isso. Mas quando você pega as pessoas de dentro de um país e você quer colocar todas elas dentro das mesmas regras, isso nunca vai dar certo. Pessoas, ao se aglomerarem, elas criam cada vez mais conflitos. É por isso que os grupos que dão mais certos na Terra, e que deram mais certos na Terra, e que fizeram o ser humano evoluir, foram grupos menores. Foram comunidades. Até hoje existem comunidades, no meio judaico, existem comunidades. São grupos que dão mais certo, grupos de 1000 pessoas, bairros, pequenos bairros.
Porque você consegue saber quem está ali dentro e você consegue, se tiver que julgar, eu não acredito que vá precisar julgar, porque se existem mil pessoas ali dentro, elas vão se conversar, elas não vão criar atrito o tempo todo. Tá? Porque elas estão dentro de uma comunidade para fazer que o mundo delas sejam melhores. Então vão ter poucos atritos ali dentro. Mas se tiver que julgar alguém, cara, dentro de um grupo de 1000 pessoas, a gente consegue saber quem é o cara que tem um potencial de agredir alguém ou de roubar alguma coisa. Não é tão difícil, porque dentro de um grupo de 1000 pessoas, todo mundo se conhece. Agora, dentro de um grupo de 210 milhões, aí fica difícil. E você querer colocar todo mundo no mesmo sistema de grade curricular. Pra vocês verem, tudo é grade. Grade curricular, são leis, são regras, tudo. É tudo tentando te colocar dentro de uma caixinha pra você virar um rato de laboratório. Vai lá. Cara, assim, se você quiser, eu até mostro. Eu tenho tudo anotado, porque você é um cara que gosta de prova, né? Você Sim. gosta de prova, né? Porque, infelizmente, o Alva... Eu sou fã do Zumbi dos Palmares, eu acho que a gente... O Arthur deixa até o Smith o Smith falar mais, porque o Smith, como ele não se expressa tão bem quanto o Arthur, e o público do canal em questão, o público desse canal é um público mais voltado para política, então é um público que está acostumado a ver pessoas falarem bem, tá? E o Smith, ele é um cara do povão, tá? Eu não estou defendendo o Smith, não estou dizendo que ele está fazendo as coisas melhores do mundo, mas eu estou dizendo que nessa questão, cara, quem pelo menos foi aberto a pelo menos dizer quem realmente é e falar sobre os verdadeiros problemas, nesse caso foi o Smith. Todo mundo pode falar que o Arthur ganhou esse debate, e realmente ele pode ter ganhado por conta de argumentos e por conta das regras do debate ser de tal forma, ele pode ter ganhado mesmo. Mas pra mim, quem se saiu melhor como ser humano nessa conversa aí, não tem nem sombra de dúvidas que foi o Smith. Porque ele foi o cara mais genuíno Pra mim, cara, sempre vai contar a essência da pessoa. Eu não quero saber se o cara é um médico, se o cara é um advogado, se o cara é um juiz, se ele é um bandido. Pra mim sempre vai contar a essência da pessoa. Porque eu já vi bandidos serem muito bons e já vi policiais serem muito ruins. Eu já vi pastores sendo muito ruins e pessoas de uma religião, por exemplo, de origem africana, sendo muito boas. Então não existe esse papo de dependendo da escolha política ou dependendo do que a pessoa escolheu ser, ela vai ser ruim. E só por isso ela vai ser ruim. Tudo tem a ver com a essência da pessoa. Não tem a ver, tem a ver com a vida toda que ela levou, com as experiências que ela teve. Tá? E isso é muito difícil. Isso é difícil demais para um Estado. E o Estado sabe disso. O Estado sabe que ele tem que tratar cada ser humano individualmente. Mas para ele é inviável. Não tem recursos para isso. Então o que ele prefere? Colocar todo mundo dentro de certas leis. E quem for o excedente ali que não conseguir cumprir, vai ser cortado. As pessoas que conseguirem viver naquelas leis ali, naquele cabresto, vão ser pessoas que vão conseguir estar vivendo naquela sociedade em questão. As que não conseguirem, não se adequarem àquelas leis, meu irmão, corta. A gente deveria ter uma cultura, inclusive, que fortalecesse essas figuras, né, como grandes heróis nacionais. E aí, isso até me leva a uma questão que é um pouco mais direto ao ponto, tá, Mrs. Smith? Porque é o seguinte, eu vi que você tem todo esse conhecimento de história, achei bem bacana que você está estudando isso agora, é uma coisa bem legal. Eu queria saber se você tem alguma música em homenagem ao Antônio Conselheiro. Aí, você consegue entender? O cara está trazendo os problemas reais dele. Ele alfinetou o Arthur ali, porque é normal, eles são de lados completamente opostos ali, né? Isso, tô falando numa visão social mesmo, não é nem uma visão política, uma visão social. O Arthur, ele pertence a um grupo mais classe média, alta, e o Smith, ele veio da favela, então notoriamente você vê que tem uma força ali, né? Uma oposição muito forte. Mas isso é problema de cada ser humano que está ali naquele podcast? Não. Isso é problema do que foi formulado dentro da mente deles, do que foi colocado pelo sistema, do que eles têm que seguir. Um escolheu um lado, o outro escolheu o outro.
e consequentemente viraram pessoas opostas ali nos seus ideais, entendeu? Mas humanamente eles são inimigos? Não, são os dois não são humanos. Os dois não querem sobrevivência? Então, cadê a oposição nisso? Não, mas você tem uma música aqui Sabe que é o por que eu seguinte... não tenho... Calma. Não, deixa eu falar. Sabe por que eu não tenho uma música em homenagem ao Antônio Conselheiro? Porque eu só vim aprender agora. Ótimo, porque, legal. infelizmente, a Legal. escola que eu estudei pública tinha um ensino engessado. Ótimo. E Eu não vou nem falar do ensino que nós temos nas nossas escolas, apesar de que a escola das minhas filhas, como eu falei, é uma escola muito boa, tá? Ensina português através de lógica. Não, eu sou apaixonado por aquela escola, tá? E pelas pessoas que ali estão, né? Que são pessoas que fazem, que ensinam cada vez melhor, sabe? Eu gosto demais daquele colégio ali. Mas vamos adiantar um pouquinho, que o Arthur quase não tá falando, e tem uma hora que o Arthur fala muito. O Arthur deixa mais ele falar, porque como ele representa, como ele traz o ícone do funkeiro, que é o cara que... ele vai trazer o conteúdo que o Arthur precisa mostrar para as pessoas. Ele vai falar o que o Arthur precisa que as pessoas escutem para poder reverberar e continuar achando que o Smith é o vilão da história. Tá? Não estou dizendo que ele é o herói, tá? Mas também não estou dizendo que ele é o vilão. Na verdade, nós não somos vilões. Nós precisamos saber que as pessoas comuns, o povo... E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Só pra vocês entenderem. Ó. Eu coloquei aqui no ChatGPT quantas pessoas morreram por negligência médica em 2025. Tá? Aí o ChatGPT não tem o dado certo, aí ele coloca aqui 396 mil pessoas, 629 sofreram, né, ocorrências, né, falhas com negligência na saúde, só que possivelmente ocorreram 2.363 mortes em 2025 por negligência médica. Eu estou colocando um aspecto que o Estado é culpado. Eu estou colocando um crime só do Estado. Você paga imposto para o Estado, te dá segurança, te dá saúde. Eu tô trazendo uma informação de um crime muito segmentado que o Estado comete contra você, que é a negligência médica. Não formam pessoas adequadas para estar atendendo, não dão o incentivo correto. Essas pessoas acabam sendo negligentes, fora que existem pessoas ruins mesmo, então acaba tendo a negligência médica, tá? Mas esse é só um crime que o Estado comete contra você. Você paga imposto, mas o Estado comete crimes contra você, tá? É bom você saber que o Estado não é seu herói. O Estado, ele é um outro vilão. Ele só é diferente do crime organizado. E aí, quando eu digo Estado, eu digo o sistema, né? O Estado responde ao sistema. Eu vou mostrar já aqui no mapa mental aqui. E aí eu coloquei aqui, ó, quantas pessoas perderam seus carros por roubo em 2025. Tá? E aí, cara, é bizarro isso aqui, tá? Tem tantas ocorrências, né? Cara, é bizarro, tá? Então, quantas pessoas perderam um bem ali em 2025? E aí é uma outra negligência do Estado, mas em cooperativa, para vocês verem como é que eles se conversam. Mas em cooperativa com outras castas do sistema. Você tem esse crime sendo cometido de roubo de veículos, sendo cometido pelo crime organizado e por outros grupos. Você tem o Estado conivente com isso, que não corre atrás para poder recuperar o teu veículo. Então isso abre uma brecha gigantesca para o ciclo de venda de veículos acontecer. Tá? Então vai vendo. E aí você tem um mercado que vende veículos, precisa que esses veículos tenham alta rotação porque são bens caros. E aí você tem o Estado conivente com quem está roubando, conivente com o mercado que precisa vender cada vez mais veículos e achou uma solução perfeita, o roubo. E tá aí, ó. E celulares a mesma coisa. E isso tem muito a ver com ideologias aplicadas dentro do próprio mercado de trabalho. Do próprio mercado em si ali, tá? Que foram criadas, essas ideologias também foram criadas por essa elite que eu tô falando pra vocês, tá bom? Então assim, cara, cada coisa pensada, cada ideologia pensada para dificultar a vida
das pessoas, do povo, ela foi pensada por pessoas muito inteligentes. Você imagina pessoas que se consideram de castas superiores. Você imagina essas pessoas. Pensa assim: existem algumas famílias que vivem não entre a gente. Por que eu estou falando isso? Que elas não vivem entre a gente. Porque nós sabemos que existem donos dos grandes aglomerados de bancos, das grandes holdings, de postos de petróleo, de empresas de petróleo, de Big Pharma. Nós sabemos que existem famílias donas de tudo isso, mas nós não conseguimos ver os donos. Nós conseguimos ver um CEO, conseguimos ver um presidente, mas os donos nós não conseguimos ver. Ninguém nunca viu. Que é um outro fator de você permanecer no poder dessas famílias, dessas grandes famílias, é o anonimato. Se você for visto, você perde como se fosse um lugar na elite global. Então, assim, para você permanecer na elite global, primeiro, você tem que ser sangue puro, na visão deles. Então, o que acontece? Os relacionamentos amorosos ali, né? A procriação é feita só dentro da família, então é irmão com irmã, é mãe com filho, é pai com filha, então é assim que eles se procriam, né? Assim que eles procriam, e isso não é tão diferente do antigo império, né? Para poder manter ali o sangue puro e a casta. Essas pessoas elas devem morar em lugares remotos na Terra, que ninguém sabe, provavelmente no meio da Antártica, ou no hemisfério norte, ali mais pro centro. E vivem provavelmente em paraísos, comendo das melhores comidas, das melhores vegetações, que elas são donas de tudo. Elas são donas de tudo que existe aqui. Se você seguir o dinheiro, follow the money, você consegue pegar a venda do seu Manuel, a padaria do seu Joaquim, e você consegue pegar cada item gasto do seu Joaquim ou do seu Manuel. Se você seguir o dinheiro, seu Manuel paga uma conta. Ele paga para quem? Paga para uma empresa. Essa empresa paga para quem? Paga para o banco. O banco paga para quem? Para uma holding. Você vai chegar sempre nessas famílias. Hoje não é mais segredo que acontece desse jeito, tá? Mas muitas pessoas não chegam nem perto de saber que isso acontece. Então hoje, você falar das grandes famílias, da elite global, é uma coisa, cara, que não tem como mais esconder, porque já veio à tona. E aí você tem essas grandes famílias, e quando você coloca a polícia como seu inimigo, ou o crime organizado como seu inimigo, você está esquecendo que existem inimigos que estão comandando essas organizações, tá? Então, você combater essas duas organizações é tão importante você também combater a organização principal que está comandando eles, tá? Então, eu criei aqui um mapa mental para poder mostrar como que funciona, ao meu ver, tá? Como que funciona as hierarquias aqui, tá? Então eu coloquei aqui nível rei, aí eu tô colocando como se fosse um tabuleiro de xadrez, tá bom? E aí eu coloquei aqui o nível rei como o GO, tá? Que é o governo oculto, tá? Que automaticamente eles controlam diretamente o Banco Mundial. Então é uma casta que tem o controle do Banco Mundial e todo o dinheiro do planeta. Eu não falei só o dinheiro do Brasil, eu falei só o dinheiro dos Estados Unidos, eu falei todo o dinheiro do planeta passa por esses caras. Todo. E aí quando eu falo dinheiro, é dinheiro mesmo, né? Você tem poder de ter outros bens, né? Você tem poder de ter terras, você tem poder de ter gado, assim, existem outros bens. Você tem o poder de acumular ouro, né? Mas quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de money, quando a gente fala de circulação, de capital de giro, a gente está falando que todo o dinheiro do mundo passa por esses caras. E aí eu criei 3 tópicos aqui que é o controle de hierarquia, o controle ideológico e o controle financeiro, tá? O controle de hierarquia, o controle financeiro é bem pequenininho aqui. Eu já vou mostrar para vocês o que eu acredito que seja.
E aí, a nível rainha, quem entende de xadrez aí sabe que o rei, ele é o cara mais protegido. Então, esse cara aqui, ninguém conhece quem tá aqui nessa casta, tá nesse nível de hierarquia, ninguém sabe quem existe aqui dentro, tá? E aí, financeiramente, ao meu ver, ele vai se dividir aqui. Tem o Banco Mundial, né, que é o Banco Central lá, que rege todo o dinheiro. E aí você tem os bancos nacionais ali, os bancos mais locais, né, que é nível rainha. E aí esses bancos, eles aparecem mais, né, eles fazem mais jogadas no tabuleiro, mas aparecem bem menos, tá? Então assim, o rei, ele fica escondido, muito escondido, ninguém vê. A rainha, ela faz jogadas estratégicas, dependendo se tiver ameaçando o rei, tá? Então nós temos aqui os bancos. E aí, abaixo dos bancos, nós temos os bispos, que são as instituições financeiras, e os grupos financeiros, que fazem meio que a divisão e o controle desse dinheiro aí, tá? Depois nós temos o nível torre, da parte de empresas bilionárias, tá? Depois nível cavalo de empresas de médio e grande porte, depois os peões, que já chegam às empresas de pequeno porte, os meios da vida, profissionais liberais, e tem o tabuleiro, que é o consumidor final, tá? Então o consumidor final é onde todo mundo pisa, tá? Onde o jogo é jogado, tá? Então todos eles pisam no consumidor final, todos eles pisam em quem está no tabuleiro ali. E aí na parte de bolsa de valores aqui, eles também determinam o que vai estar em alta e o que vai estar em baixa. Então nós temos aqui em nível torre a bolsa de valores, nós temos aqui em nível cavalos aqui as empresas listadas na bolsa, e nós temos em nível peão os acionistas majoritários, tá? Aqui nós não temos o cara do tabuleiro, porque diretamente isso aqui não afeta diretamente as pessoas como se fosse o cidadão, né, ou como se fosse o povo. Tá, isso aqui para nos acionistas aqui, que são as pessoas, o último ponto aqui do que acontece dentro da bolsa de valores, dentro de tudo que são ações. O último ponto aqui são os peões mesmo, que são os acionistas majoritários, tá, ok? E aí nós temos aqui também o controle ideológico. E o controle ideológico é bem simples também, tá? Como que funciona? Tem o nível rainha, que de novo são os bancos que patrocinam tudo. Os bancos sempre vão ser o nível rainha, tá? Que são os que patrocinam tudo. Todo o dinheiro do planeta ele passa pelos bancos, né? É consolidado pelos bancos. E aí tem o nível bispos, que é a mídia convencional e os grandes influenciadores, né? Então, assim, a mídia convencional, Globo, SBT, os grandes influenciadores são aqueles caras que tem milhões de pessoas no TikTok, milhões de pessoas no YouTube, tá? Esses caras são nível bispo, tá? Eles exercem a ideologia, mas exercem de maneira velada, tá? Eles não sabem que eles estão exercendo a ideologia, mas como eles respeitam patrocinadores, os patrocinadores conseguem converter a vontade deles, a ideologia deles, através do patrocínio. Então, vou dar um exemplo. Monark falou isso. Vamos tirar todo o patrocínio. E aí o Igor vai lá e, cara, você precisa sair porque os patrocinadores vão sair e tal. Por quê? Porque os patrocinadores têm uma ideologia que eles precisam aplicar naquele nível abaixo. E como que ele faz isso? Negando dinheiro. Ó, cara, então eu vou tirar os investimentos, tá? Assim que funciona para eles conseguirem implementar as ideologias, tá? Então os patrocinadores tanto das TVs, né, da mídia tradicional, da TV, do rádio, ou dos canais, dos grandes canais, né? Funciona do mesmo jeito, patrocínio. Ah, não vai fazer não? Beleza, vou tirar o patrocínio. Ah, não vai fazer não? Tranquilo, vou tirar o patrocínio. Vocês conseguem entender como é que é muito fácil de você estar regendo tudo isso, se você conseguir olhar pela perspectiva certa? E aí você tem o nível torres ali, as grandes editoras de vídeo, as produtoras, né? Você tem ali filmes, notícias, novelas, música, arte em geral, tá? Que é a galera ali que é a galera do amor, a galera que segue a ideologia, e aí tem divisões, né? E aqui também tem divisões, tá? Aqui, quando eu falo ideologia, pode ser uma ideologia mais para esquerda, mais para direita, mas eles vão seguir baseado nos patrocinadores,
tá? Os patrocinadores, eles não têm uma ideologia formada. A única coisa que eles querem é perpetuar o poder desses caras. Então, a ideologia que eles implementam aqui pode ser qualquer uma, tá? Todas elas funcionam para exercer o controle. E aí você tem, como eu já falei, a mídia convencional de grandes influenciadores. Você tem o nível torre aqui, que são as produtoras, né? Filmes, notícias, novelas, música e arte em geral, que também produz manipulação, tá? Através de símbolos, símbolos e sons, né? Então, assim, símbolos, se você quiser passar mensagens, ou se você quiser manipular uma mente, você consegue manipular através de símbolos e sons, frequências, tá? Então, assim, isso tudo é feito, tá? E é feito há centenas e centenas de anos. Você tem o nível peão, que são os atores, né, os influenciadores menores ali. Você tem o nível peão, que é o cara que também reverbera a ideologia, independente da ideologia, ele vai estar sempre reverberando. Entenda, esses caras, eles não estão ligando, tá? Esses caras aqui, eles não ligam para esquerda e direita, eles querem só o controle. E independente de qual ideologia esses caras aqui comandarem aqui para baixo, ela vai reverberar e vai funcionar do mesmo jeito. Tanto capitalismo, socialismo, o que for, sempre vai dar certo, porque toda ideologia ela tem um problema crônico, que é o acúmulo de pessoas dentro de um lugar, dentro de um limite físico ali, vai gerar muitos atritos, muitos problemas, e nunca vai conseguir chegar a vamos dizer assim, a gente nunca vai conseguir, acumulando muitas pessoas, conseguir chegar a uma harmonia ali, tá? Nunca, isso é impossível, tá? Então, por isso, eu volto a dizer, grupos menores de até 1000 pessoas é o melhor segmento da gente seguir a humanidade. Se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir se dividir em comunidades, pequenas comunidades de até 1000 pessoas, a gente consegue voltar ao que esses caras fizeram com a gente, tá? Beleza, e tem o tabuleiro ali, que são os fãs, né? Então, não precisa falar muito. E aí o principal aqui é o controle de hierarquia, tá? O controle de hierarquia aqui, ele é um pouco mais extenso, porque o controle de hierarquia precisa abranger tudo, né? Então você tem ali o nível rainha, que são os bancos, de novo os bancos, né? Depois você tem o nível bispo, que são as agências e as agências organizacionais, tá? Que é ONU, CIA, FBI, KGB, e tem muitas outras, tá? Cara, tem muitas outras coisas aqui dentro desses caras aqui, tá? Eu botei só agências organizacionais, que são as agências que meio que elas criam os dogmas, criam as ideologias, assim, não mais veladas, mas as ideologias que são implementadas como se fossem coisas boas. Tipo, eu esqueci de botar as religiões aqui, tá? Então, as religiões exercem bastante influência também, tá? Em nível bispo aqui, tá? Tanto aqui quanto aqui, tá? Na hierarquia aqui, eu esqueci de botar. E aí elas criam as ideologias mais formais, né? mais que te dizem que aquilo é pro seu bem. E aí ela coloca num livro, coloca em leis, aonde for, criam essas regras e colocam como se fossem ideologias e regras muito boas para você. Tá, beleza. Aí você tem aqui, ó, o nível torre, que é o governo nacional, né? E aí tem o governo dos Estados Unidos, o governo nacional, né? Que tem o Trump, tem o Lula e assim vai. Que é nível torre. Tem o nível cavalos aqui. Tem dois tipos de nível cavalos, que são os poderes paralelos, né? Que no nível nacional aqui são o poder paralelo em geral, né? CV, PCC, tal. E sempre vai ter as comunidades aqui, sempre vai ter o tabuleiro, tá? Aqui sempre vai ter o tabuleiro, tá? E o tabuleiro, que são as pessoas, né? Então aqui nesse caso a comunidade, aqui nesse caso das máfias e milícias, né? São as periferias. Tá? Sempre o crime organizado e as máfias, elas sempre atuam nas periferias. São lugares onde as pessoas têm um poder, uma capacidade intelectual menor, mas não porque elas são burras, porque a informação não chega para elas de maneira correta, não chega a verdade para elas, chega já completamente manipulada através dos meios que existem hoje, que são os meios que eu coloquei aqui, né?
E nós temos aqui também os movimentos, né? Os movimentos Sem Terra, o Black Bloc, e tem vários outros movimentos no mundo, tá? Que também atacam ali as regiões mais de interior, né? Rurais. E temos também os tabuleiros aqui, que são as áreas rurais urbanas, são as pessoas que moram aqui, né? Beleza. E aí nós temos outro nível cavalo aqui, que é o governo estadual, né, e as províncias aqui em alguns países. Em alguns países são províncias, né? Beleza. E aí nós temos o nível peão, que são as forças armadas, e daqui para baixo só nível peão até chegar ao tabuleiro. Por que é tudo nível peão? Porque enquanto você tem poder de decisão estrutural, você é nível cavalo. Tá? De cavalo para cima você tem poder de nível estrutural. Tá? De cavalo para baixo, você não tem poder nenhum de nível estrutural. Então você acaba sendo peão. Você só tem que seguir ali o que o jogador está fazendo, né? Você vai para onde o jogador quer, tá? E você segue muito bem, que o peão faz a parte dele muito bem, né? Que é dar a própria vida para poder defender o rei lá, né? Para poder defender o rei. Beleza. Então aqui nós temos o primeiro nível peão, que são as forças armadas, né? A gente já conhece. E aí temos 3 outros níveis de peões aqui, que é a Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar, tá? Todos esses níveis de peões, eles têm conexão direta com os poderes paralelos, porque os poderes paralelos, eles não conseguem existir se não tiver conivência com essas 3 polícias. Tá, qualquer polícia, ela tem capacidade de acabar com o crime local. Ela não acaba por N fatores. Tá? Um dos fatores é porque as ordens que vêm de cima não são essas ordens de acabar com quem está aqui no poder paralelo. Tá? São ordens de dar manutenção, de fazer uma abordagem, ir lá e pegar uma quantidade de drogas e tal. Essas são as ordens. Tá? Porque esses caras aqui também fazem parte da engrenagem que gira todo o capital e que gira todo o sistema. Tá? É preciso que esses caras existam para que eles mostrem, né, como que eu posso dizer, que eles mostrem quem eles são, para a população aqui de baixo estar olhando e se espelhando, tá? Porque é um jeito de doutrinação você fazer as pessoas que têm menos informações se espelharem em pessoas não tão agradáveis assim de ser, né? Vamos dizer assim. E aí você tem as comunidades aqui, né, todos esses caras aqui, que são os tabuleiros aqui. Tá? E as pessoas comuns, e aqui também entra as periferias e todo o resto aqui dos cidadãos, né? Então é esse mapa aqui que eu fiz para poder meio que mostrar como que funciona essas hierarquias aí, tá? E aí eu dei aqui um dado do crime que o próprio Estado comete contra a gente, tá? E de um crime que o Estado é conivente com o poder paralelo, que é conivente com as grandes empresas ali que querem vender os seus automóveizinhos e utilizam um gatilho ali, né, para poder fazer isso. Não, se tem um ciclo muito alto de roubo, eu vou conseguir vender mais automóveis. Basicamente é isso. Tá? Eu volto aqui para o debate do Smith e do Arthur Duval e eu pergunto para vocês de novo: esse debate ele vai ser produtivo se o Arthur Duval e o Smith acharem que eles são opositores? Ou ele vai ser mais produtivo se eles entenderem que eles precisam se unir para poder combater um inimigo maior, que é o sistema, que é as grandes famílias lá que eu coloquei aqui? Esse é só um questionamento que eu deixo aqui no ar, tá? E se um dia esse vídeo chegar para esses dois, para eles também terem esse questionamento. Mas vamos continuar aqui. É um ensino engessado que eles não dão capacidade de discernimento pro brasileiro entender. Eu falo assim, Cara, gostei da sua autocrítica, aqui, ó, cara. O Ministério da Educação... Gostei da sua autocrítica, porque é o seguinte, Smith, eu acho que você vai até concordar comigo. O Ministério da Educação, ele coloca a bosta do ensino que só ensina o básico. É o contrário, na verdade é o contrário. É o contrário mesmo, no ensino básico. Se ensinasse o básico, você não teria pessoas com tanta deficiência cognitiva, né? Na verdade, se você ensina o básico, você dá abertura
para aquele ser humano ele se desenvolver, porque você ensina o básico e o próprio ser humano vai se especializando, ele vai se entendendo como ser humano e vendo qual é a melhor área para ele poder atuar. Então eu posso atuar em... eu posso ser um músico, eu posso ser um artista de outra forma, eu posso ser um carpinteiro, eu posso ser um motorista, eu posso ser o que eu quiser, se eu tiver o básico e entender que o meu potencial está mais voltado para esse lado. Mas se eu tenho uma grade, e aí é o que o Arthur... acredito que é o que o Arthur vai retrucar ali, mas se eu tenho uma grade muito extensa que me diz tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que ser e como eu tenho que ser e até onde eu vou chegar, desde do ensino fundamental até o ensino superior, que de superior não tem nada, se eu tenho uma grade do ensino fundamental até o ensino superior, eu nunca vou ser um cidadão, eu nunca vou ser uma pessoa que vai entender qual é a minha melhor posição em uma sociedade ou em um grupo, porque eu não olho para dentro de mim e não vejo os meus atributos naturais, porque eu tô o tempo todo pautado em uma grade, eu não estou pautado nos meus atributos naturais. Eu não estou pautado no que eu tenho naturalmente mais facilidade de fazer. Se eu sou um melhor músico, se eu sou um melhor médico, você consegue entender? E aí, essa grade mais extensa, ela serve para poder doutrinar o cara e dizer quem você vai ser. E aí deixa de ser, você abre mão de novo de escolher quem você vai ser para você ser alguém que o sistema colocou dentro de uma grade e pediu para você escolher. Você vai ser o que aqui? Mas não deveria ser assim, deveria ser, quem você quer ser. E dentro de qualquer possibilidade você vai escolher, não dentro dessas possibilidades. Vamos lá. Não ensina, porque assim, ó, por que a gente não coloca... Por que a gente não coloca... ao contrário, a gente tem um Ministério da Educação que regula demais a educação e tem uma grade muito extensa. É o contrário. Escola? Eu não sou contra as escolas, mas... Você é um cara liberalista. Você é um cara contra as escolas. Calma, que você tá misturando uma série de conceitos. Vamos no Antônio Conselheiro, que eu gostei dessa parte? Vamos lá. Você falou, já te falei, é nós que tá. Tem G3, Fábio, ele tem uma música. Ele vai cantar aqui uma música do Smith, eu não vou nem passar aqui. Então assim, eu botei bem pouco o vídeo, tá? Porque a minha intenção era mais mostrar aqui que esse debate não vai dar certo. Até porque a visão de mundo dessas duas pessoas, a visão cosmológica e de mundo dessas duas pessoas deveriam ser visões muito parecidas, porque eles são seres humanos, né? Você imagina a visão de mundo. Eu vou tentar chegar aqui, resumir bem rápido aqui, porque o vídeo já ficou extenso, mas eu vou tentar resumir para vocês. Imagina uma visão de mundo de um grupo de lobos. A visão de mundo de toda a Alcateia é uma só, é sobreviver e tentar viver o melhor possível, dentro da harmonia que possa ser proporcionada para todo o grupo. Então você tem, são bases que nós, seres humanos, nós poderíamos olhar e entender que, cara, isso faz muito sentido. Então você tem o lobo mais velho, né, os mais velhos ali que ficam mais à frente para poder dizer para onde eles vão. Por quê? Porque os mais antigos são os que têm mais experiência e podem dizer, ali tem perigo, ali não tem, aqui tem local pra gente se alimentar e aqui não tem, aqui tem local pra gente beber água e aqui não tem. Eles ficam mais à frente, mas não sozinhos, eles ficam junto com os lobos, alguns lobos mais fortes da Alcateia. E, em contrapartida, as fêmeas e filhotes ficam atrás, mas também são protegidas por mais 5 ou 6, ou dependendo da quantidade, lobos também fortes, os mais fortes, né, também são colocados atrás para defender e proteger as fêmeas e filhotes. Então, você pega o ser humano, enquanto humano, enquanto a unidade que ele tem, você pensa, o lobo ele tem essa visão de mundo. Ele precisa sobreviver da melhor forma, da forma mais harmônica que ele puder sobreviver. E você tem um ser humano que ele supostamente é mais inteligente do que os animais. Eu não acredito nisso hoje mais, mas supostamente somos mais inteligentes, mas nós não conseguimos nos entender como seres humanos e entender que a minha visão de mundo deveria ser a mesma visão de qualquer um outro ser humano. Então o Arthur deveria olhar pra frente e falar, cara, a gente tem que chegar aqui. E o Smith deveria ser o cara, verdade, a gente tem que chegar aqui. Ele é ser humano também, é a mesma espécie.
Você consegue entender? No mais, por isso que eu falei de grupos de 1000 pessoas. No mais, você não consegue juntar muitas pessoas dentro de um aglomerado, dentro de uma cidade, ou dentro de qualquer coisa que você queira juntar, porque você vai gerar muitos conflitos. Porque as pessoas, dependendo do modelo que foi colocado para ela seguir, aqui no Ocidente foi o que eu falei para vocês, né? A ideologia de Platão lá, que o princípio do homem vive para o meio, e aí gerou todos esses conflitos aí de status social, de riqueza e hierarquias que são colocadas baseado nisso, e também meritocracia. E aí você vai e junta milhões de pessoas dentro de um lugar. Criam leis para conter, né, que as leis foram feitas mais para conter as pessoas do que para harmonizar e dar uma vida digna para elas. Não acredito que leis são criadas para dar dignidade a ninguém, tá? O que mais me parece que são criadas para criar um contingente, sabe? Para criar medo e dizer, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso, tá? Mas as leis não impedem ninguém de fazer as coisas, senão não existia crime. Tá? A lei não impede um de matar o outro, a lei pune se um matar o outro, tá? É bem importante deixar isso bem claro. As leis, elas não resolvem o problema de populações muito grandes, tá? E pra mim não resolve o problema de nada, tá? Pra mim é só pra controle mesmo. Então, aqui deixei minhas opiniões aqui, tá? São opiniões exclusivas minhas, são opiniões que eu, durante a minha vida, vim percebendo no cotidiano, na sociedade. Eu li alguns livros, literatura sobre filosofia, algumas coisas eu gosto bastante sobre isso, principalmente na época da faculdade de Direito. Mas as minhas opiniões são formuladas baseadas na minha lógica, na lógica de, cara, isso faz sentido, isso. Porque assim, se você se pautar na sua lógica, você nunca vai errar. Se você se pautar na lógica do outro, você pode até relevar a lógica do outro, mas você tem que passar pelo crivo da sua lógica. Tem que passar pelo crivo do que você entende que é lógico. Se você só se pautar pela lógica do outro, você vai ler um montão de livros, vai aprender um montão de ideologias, um montão de conceitos, mas você vai estar sempre pautado pela a lógica do outro. Você vai estar terceirizando uma responsabilidade que é sua, de fazer escolhas lógicas para você conseguir viver como ser humano, tá? Cada vez melhor, para você melhorar como ser humano. Então eu acredito que esse vídeo aqui vai poder ajudar pessoas que tenham o mesmo tipo de pensamento e lógica, tá? Que eu tenho, e que possa ajudar as pessoas a entenderem que a gente precisa se unir como ser humano e lutar contra esse sistema, lutar contra toda essa casta que se acha, né, superior às pessoas. E quem sabe a gente consegue arranhar aí a Agenda 2030 e a gente consiga ter mais tempo para poder lutar contra esse sistema aí, tá bom? Então fique com Deus aí e obrigado pelo seu tempo.